Boa tarde a todos e todas. É muito bom estar com vocês na tarde de hoje novamente, nesse ciclo de lives Volta ao Novo, uma parceria estabelecida entre o Instituto Ayrton Senna e o CONSED, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação. Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série de lives explicando aí as competências socioemocionais. E, para quem esteve conosco, nós fizemos na semana, aliás, há 15 dias atrás, nós falamos sobre resiliência emocional. E hoje vamos falar sobre abertura ao novo. Mas antes de nós darmos início aqui, eu preciso dizer a vocês que não há pessoas melhores para estarem comigo no dia de hoje, para nós conduzirmos esse nosso bate-papo aqui. Eu gostaria que elas ligassem as câmeras delas, por favor, porque eu quero que todos possam vê-las, não é? Aqui, para falarmos hoje sobre a abertura ao novo, nada melhor do que ela, que é uma profissional do Instituto Ayrton Senna, uma grande especialista, pedagoga, tem formação em artes e é hoje a líder de especialidade o protótipo, né? A prototipação de soluções educacionais do Instituto Ayrton Senna. Com vocês, a Cíntia Sanches. Cíntia. Já comecei. O seu microfone ainda está mudo. Agora sim. Está aberto. Agradeço demais o convite. É um prazer estar aqui com vocês e passar esse momento, essa tarde aqui, trocando ideias e conhecimentos e aprendendo juntos sobre o que é abertura ao novo. Muito obrigada. Maravilha. Seja muito bem-vinda, viu, Cíntia? Agora, como vocês sabem, o Instituto sempre faz os seus trabalhos baseados em evidências científicas. Então, de um lado, nós temos a Cíntia, uma profissional com uma competência técnica, que vai nos trazer aí uma base da evidência científica para aquilo que é conhecido como abertura ao novo. Porém, nada se faz na educação que não seja pela mão do professor. Por isso, nós precisamos, sim, ter conosco um professor, um representante da classe para o qual a gente está fazendo esse trabalho aqui. E aí eu queria agradecer demais o convite pela presença da Juliana Vilas Boas, professora da rede estadual aqui do estado de São Paulo. Ela que é professora formada em Educação Física, mas também atua na área de Tecnologia. E, pasmem, sabe o que ela confidenciou para a gente aqui nos bastidores? Ela é bailarina profissional. Nada melhor para poder falar com a gente sobre hoje isso. Professora Juliana, por favor. Muito obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com todos vocês. Todos nós iremos aprender muito. Eu gostaria de dar bem-vindos aos professores que estão aí nos assistindo, todo mundo, e espero representá-los muito bem. Maravilha. Juliana, sejam muito bem-vindas. Mas olha, pessoal, agora para a gente poder começar, eu queria aqui fazer um exercício com a gente, que é o seguinte: como vocês sabem, o Instituto sempre trabalhou muito com o segmento educacional, com toda a classe acadêmica, com gestores, com educadores, com professores e, obviamente, com todos os alunos. No entanto, diante da pandemia que a gente tem vivido, a gente também tem sido provocado para olhar na sociedade como um todo. Portanto, essa live não está sendo somente assistida por técnicos, por professores, que eu sei, já conhecem muito aí o que significa competência socioemocional. E aí eu queria usar esse momento para explicar para você, pai, mãe, sociedade, alunos, né, que também estão participando aqui com a gente. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Quando a gente fala o que são as competências socioemocionais, elas são as nossas capacidades individuais que nós temos de sentir, de pensar e de reagir, de agir diante de algo, de uma emoção. Olha só, eu vou exemplificar. Vocês estão vendo isso aqui? De um lado, eu tenho aqui um chá verde e do outro, eu tenho aqui um café. Aparentemente, nós estamos falando da mesma família, não é? Nós estamos falando de líquidos. Mas vejam, eles têm uma característica individual separada. Eles têm capacidades individuais distintas.
E é isso que nos faz aí grandes enquanto seres humanos nesse sentido. E sabe uma outra coisa que a ciência nos contou? É que as competências socioemocionais não são inatas. Elas não nascem com a gente. A gente sim pode desenvolvê-las e pode aprendê-las. Aliás, nós vamos discutir hoje isso durante a nossa tarde. Portanto, o que eu quero fazer como referência a vocês é o seguinte. Você está vendo esse meu chá aqui? Ele pode ficar mais doce? Pode. Eu ponho um pouco mais de açúcar e eu faço com que ele fique mais doce. Veja, isso é o que acontece quando a gente se propõe a aprender uma macrocompetência socioemocional. Você consegue, sim, resgatar aquilo que você precisa naquele momento, entre as 5 macrocompetências, e você pode tornar esse chá mais doce. Ou seja, você pode usar os exemplos disso. Como aqui, olha, nesse café, eu posso torná-lo, ó, mais claro. Vai depender de como eu vou me colocar para aprender a lidar com tudo isso. E, por fim, pessoal, o que eu quero que vocês saibam é que todas essas competências, elas são desenvolvidas de uma forma única. Nós, aqui no Instituto Ayrton Senna, tomamos a decisão de fatiá-las, né, por uma questão didática. Mas é claro que quando a gente conversou há 15 dias atrás sobre resiliência emocional, não significa que a resiliência emocional ela funciona por si só, sozinha. Ela funciona combinada potencialmente com abertura ao novo, ela funciona combinada potencialmente com a amabilidade, ela funciona combinada com autogestão, né? E assim sucessivamente. Então, nós, seres humanos, somos dotados potencialmente de todas as competências, de todas as macrocompetências. E nós recrutamos essas competências quando a gente precisa delas, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. E eu queria só mostrar aqui um slide, se o Guilherme puder colocar para a gente, só para a gente ter um mapa de como a gente tem trabalhado isso. Lembrem-se, competências socioemocionais, nós falamos de 5 macrocompetências. A primeira delas, nós falamos 15 dias atrás, que foi a macrocompetência de resiliência emocional. Isso mesmo, no dia 13 de agosto. Hoje, nós vamos falar da segunda delas, abertura ao novo, dia 27/8. A próxima vai ser autogestão, no dia 13/8. Amabilidade, no dia 27. E, em setembro, engajamento com o outro. Deixa essa tela mais um pouquinho aqui. Emílio, tem uma que é mais importante que a outra? Não. Todas as macrocompetências, elas se combinam, né, e devem ser respeitadas como um todo. O que nós organizamos aqui, baseado numa evidência científica, é o seguinte. Nesse momento de pandemia, o que eu preciso? Em primeiro lugar, eu preciso estar estabelecido, eu preciso estar em equilíbrio. Portanto, a resiliência emocional é importante. Agora, diante do novo, porque nós estamos vivendo algo sem precedentes na história da humanidade, não é mesmo? Portanto, a abertura ao novo é para isso. Como é que eu uso as minhas capacidades para que, então, eu entenda esse novo que está aí na nossa frente? Agora, de nada adianta eu ter as minhas emoções equilibradas, de nada adianta eu estar aberto ao novo se eu não tiver autogestão, a capacidade de organização, de ter responsabilidade, de ter resiliência, de ter persistência, né? Todas elas alinhadas ali. E, claro, em seguida, o quê? A amabilidade. Ou seja, eu tenho que olhar pelo outro, eu tenho que desenvolver pelo outro empatia, eu tenho que desenvolver pelo outro confiança e respeito, acima de tudo. E nós fechamos esse ciclo de lives com o engajamento com os outros. Mas eu já falei demais. Vamos agora. Gente, eu preciso chamar aqui um vídeo para poder pontuar a nós o que significa abertura ao novo. Esse vídeo, eu queria fazer um agradecimento muito especial a nada mais nada menos que a Débora Cook. Para quem sabe quem é, Débora, ela é uma grande profissional. Ela foi a primeira mulher coreógrafa a estabelecer uma coreografia para o Cirque du Soleil. É verdade, aquele grande circo que a gente tem. Aliás, lembram-se da coreografia de abertura das Olimpíadas que nós tivemos aqui no Brasil? Pois bem,
foi ela também quem idealizou tudo isso. Débora, um beijo no seu coração, muito grato por você estar conosco aqui. E para chamar o vídeo dela, olha só a frase que ela criou. Ela diz o seguinte: não, é impossível. Essas palavras não têm lugar no meu dicionário. É com essas palavras de abertura ao novo que a gente chama o vídeo da Débora. Eu sou a Débora Coker, diretora da Companhia de Dança Débora Coker e também do Centro de Movimento Débora Coker. Eu vou falar sobre o novo, o desafio do novo. Como lidar com o novo? O novo dá medo, o novo dá pânico. Cada dia é um dia novo para mim, é um desafio de algo que eu tenho que experimentar. É claro que essa novidade às vezes são desafios mais difíceis, mais duros, às vezes que te entristecem, mas também te fortalecem. O novo está dentro de cada um de nós, no desafio que a gente tem de experimentar uma vida nova. O que seria de nós sem o desafio do novo? Sem o desafio de cada dia, de ter algo na sua frente para você conquistar, para você ir aos poucos construindo a sua cabeça, a sua emoção, o seu corpo e juntando a sua bagagem e cada passo enfrentando o novo. O novo dá medo, mas será bem-vindo. Cada novo é um novo que a gente vai se apresentando e conquistando. Uau! Meu Deus, eu fiquei aqui todo arrepiado e emocionado com esse trabalho lindo. Débora, mais uma vez, muito grato, viu? Cíntia, o que dizer disso, né? Diante dessa abertura maravilhosa, como é que você conceitua a abertura ao novo? E por que ela é tão importante neste momento que a gente está vivendo? Você conta pra gente, Cíntia? Vamos lá, né? Estamos aqui energizados, né, pela palavra da Débora, e eu acho que eu começaria esse diálogo com vocês ressaltando que essa abertura, né, do ser humano para o novo, né, para o conhecimento, né, ela faz parte da história da humanidade, né? Então, o que mobilizou nós, né, lá, os nossos antepassados a darem esses primeiros passos, né, na busca de novas aventuras, novos horizontes, novos conhecimentos, é esse desejo, né, que move o ser humano, né? E vou trazer aqui para a conversa a Lilia Schwartz, que é uma historiadora que eu gosto muito, né? E ela trouxe uma frase, para mim fez todo sentido nesse momento da pandemia, né? Ela diz que a pandemia é o marco que inicia o século XXI, né? Então, agora estamos no século XXI, né? E a gente está observando esse monte de mudança que está exigindo da gente muita flexibilidade e muita abertura ao novo. Então, o que quer dizer abertura ao novo? A capacidade que nós temos de explorar e aprender as coisas do mundo, a nossa curiosidade, uma atitude curiosa, ter paixão pelo conhecimento, ou seja, uma competência forte, né, que faz parte dessa macrocompetência abertura ao novo, é a curiosidade para aprender. Além disso, está envolvida a capacidade que nós temos de olhar para o mundo e ver as coisas de um modo diferente, de ressignificar, de imaginar, de buscar transformar algo que às vezes a gente vê no nosso dia a dia, a gente dá novos sentidos para aquilo, né? Então, eu vou trazer aqui um outro autor que eu gosto bastante, tem um texto em particular que eu recomendo a leitura,
que é do Otto Lara Rezende, e ele escreveu uma crônica, né, que falava sobre vista cansada. Eu vou pedir licença para ler um trechinho aqui. Ele fala assim, ó, experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Então, o que essa frase que é tão interessante quer dizer? Muitas vezes a gente passa pelo mundo, pelas coisas, e a gente está tão habituado a ver, né, aquilo tudo, a olhar as mesmas coisas, a gente perde o nosso frescor, nossa capacidade de olhar e de se admirar com as coisas, de reinventar as coisas, né? Então, uma outra competência importantíssima na abertura ao novo tem a ver com isso, que é a imaginação criativa, que é a nossa capacidade de ver o mundo aí com os olhos novos, né, de reinventar. E, por fim, uma terceira competência estruturante da abertura ao novo tem a ver com a capacidade que nós temos de valorizar, de apreciar, de nos abrirmos para manifestações estéticas, artísticas, diversas, né, para as diversas culturas, né, o nosso desenvolvimento do sensível, da nossa sensibilidade, do nosso potencial estético, que é o interesse artístico, né? Então, essa aqui é a minha primeira introdução, minha contribuição para o debate. Que fantástico, Cíntia. E você trouxe realmente um ponto muito interessante, não é? O Covid, ele tem sido apontado como um catalisador. Da mesma forma que o catalisador, ele acelera os processos químicos, o Covid ele veio para acelerar aquilo que já estava minimamente pontuado que nós deveríamos passar enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Agora, não tão rápido assim, né? Ele nos fez mobilizar-se diante de uma situação e muitos ainda estão com essa dificuldade, por isso essa abertura nova é tão importante. Ô, Juliana, a Cíntia falou sobre a abertura ao novo, muito ligado às artes, né? A capacidade de imaginação. Eu comecei falando que a ciência nos diz que as competências socioemocionais não são inatas, você não nasce com elas, ou seja, você pode aprendê-las sim. Será que a gente pode mesmo aprender a abertura ao novo dessa forma? Você, como uma professora de educação física, qual a tua experiência a respeito disso? Você pode nos contar? Claro, claro. Essa abertura, na verdade, os alunos já estavam pedindo para que a educação se renovasse, né? Que a gente tivesse outros horizontes, abertura a esse novo. E aí o Covid nos colocou na parede e falou, vamos lá, vamos nos mexer. E aí muitas pessoas falavam, né? Hoje, atualmente, eu trabalhei 10 anos na mesma escola e eu estou trabalhando no centro de mídias, gravando as aulas para que todos os alunos do estado de São Paulo possam ter as aulas através do aplicativo ou da TV. Então, você pode imaginar como é ter uma educação. Então, é algo que você tem que se abrir literalmente para o novo e imaginar, pensar que aquelas câmeras, atrás daquelas câmeras, existem pessoas que têm um espaço grande, um espaço pequeno, uma bela casa, ou não. Então, a gente colocar-se no lugar do outro, trabalhar a empatia, desde o momento onde você elabora a aula, né? Você tem que pensar num todo. E aí, essa questão da gente trabalhar com essa metodologia ativa, fazendo com que os alunos se levantem, saiam da cadeira, se movimentem, porque a gente está cada vez mais travado, né? E isso mexe com a saúde como um todo. Então, é preciso, sim, a gente inovar, a gente fazer uma maneira que cutuque o aluno. Vem cá, eu tô aqui, quero te ensinar. Eu não sou uma rede social ou um Google que você vai lá e pergunta, tá aqui a resposta. Eu tenho mais para te oferecer. Então, esse é o papel nosso, de todos os professores nesse momento. Perfeito, Juliana. É ressignificar a educação, né? De fato. A Cíntia trouxe, né, a situação da criatividade, de imaginação, das próprias artes, mas ela também falou de uma coisa muito importante, curiosidade para aprender. A gente vai ouvir agora o depoimento da Giovana Coelho, ela que é aluna da Escola Estadual Educador Pedro Cia, em Santo André. Ela vai contar para a gente como é que essa abertura ao novo
a impulsionou a procurar aí por novos conhecimentos. Vamos ouvir, então, a Giovana? Bom, quando eu penso nessa temática, a primeira coisa que me vem à mente é o processo de adquirir novas experiências que ampliem os nossos conhecimentos, estar disposto a ter novas vivências e enfrentar os desafios que vêm com estas. Bom, essa questão tem sido muito presente na minha vida atualmente e de grande importância para mim, porque eu estou tendo oportunidades que eu jamais imaginei que eu teria. Eu sou uma pessoa apaixonada pela área científica, eu gosto muito de aprender, de elaborar projetos e de fazer novas descobertas. Eu acabei buscando novos meios de me manter inteirada nesses fatores que eu aprecio, mesmo com o distanciamento social. Então, eu acabei participando de feiras científicas online, nas quais eu fui premiada, workshops, palestras e inclusive um congresso, que foi o Congresso Nacional Online de Química, onde eu pude publicar um resumo do meu artigo científico, o que me deixou muito realizada e muito grata. Então, diante de todas essas experiências que eu tive, eu posso concluir, em vista delas, que a abertura ao novo é uma peça fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e social, que independe de meios ou lugares específicos, mas que se relaciona especialmente com a nossa curiosidade, a nossa criatividade e a busca pelo crescimento por meio de novos caminhos. É isso, obrigada pela atenção. Giovana, que fantástico! Parabéns! Meu Deus, um artigo científico, uma jovem dessa, que coisa boa, não é? A gente ouviu, então, o que é abertura ao novo, a Cíntia conceituou isso para a gente ouviu a fala da professora Juliana e, obviamente, a aluna trazendo tudo isso aqui para a gente. Agora, a Cíntia, ela trouxe, né, esse ponto. Aliás, durante aqui o nosso chat, a professora Miriam colocou aqui, abertura ao novo nos faz querer aprender cada vez mais. E a minha pergunta para você, Cíntia, é o seguinte, como é que a abertura ao novo, bem como as outras competências socioemocionais que nós podemos desenvolvê-las, impactam diretamente na aprendizagem do nosso aluno? Bom, tem tudo a ver, né? Abertura ao novo e aprendizagem, né? Uma atitude, né? Cultivar essa atitude, as competências de abertura ao novo significa sair, né? Se abrir para exploração, para investigação, para experimentação. Então, um ponto que essas competências já trazem para a gente é a destruição daquele mito de que aprender é acertar, né? Então, que não pode errar, que tem a resposta certa, né? Então, essas competências já trazem e colocam na mesa. Não, aprender significa investigar, significa pesquisar, significa imaginar, né? Levantar hipóteses, né? Então, nutrir essa paixão dos estudantes, né? Pelo aprendizado, pelo conhecimento, né? Que eles possam investigar a fundo os seus próprios interesses, né? Ampliando os seus repertórios, né? Essa questão do interesse também é muito importante, né? Porque os interesses dizem respeito a quem a gente é, né? O que a gente gosta. E com os alunos mais velhos, né, também esse exercício projetivo, né, nossa, quem eu vou ser no mundo, né, o que eu quero fazer? Então, trabalhar com esses interesses, a exploração desse universo, né, do conhecimento na escola é fundamental. Essas competências, elas são fantásticas, elas são grandes motores aí da aprendizagem, né? Então, é a curiosidade para aprender, é a imaginação criativa, é o interesse artístico. Que maravilha, Cíntia, realmente. Agora, pessoal, é indubitável, né? Eu tenho falado que duas carreiras têm se destacado durante todo esse trabalho aí, toda essa vivência que nós estamos tendo em relação à pandemia. Certamente, os profissionais da área da saúde, que merecem nossos aplausos e reconhecimentos, pois eles estão ali na linha de frente. Agora, a segunda carreira, cá entre nós, é o professor. O quanto o professor ele tem, de fato, se lançado a uma abertura completamente ao novo. E eu me coloco no lugar porque eu também sou professor, viu, pessoal? Eu, tanto quanto você, como nós aqui, Juliana e Cíntia, que são aqui minhas colegas
hoje dessa live, que também são professoras e atuam aí na educação, nós não fomos preparados para as aulas remotas, por exemplo. Nós fomos preparados para as aulas presenciais. É assim que nós tivemos a nossa formação, né, durante todo o meu período. Eu leciono inglês há mais de 25 anos e eu sempre o fiz de forma presencial. E aí, aqui, Juliana, os professores, de fato, sofreram aí uma pressão enorme e responderam a essa pressão, porque você vê todos eles ali de forma resiliente. Primeiro, eles tiveram que trabalhar a resiliência emocional de todos eles, a tolerância ao estresse, a autoconfiança de dizer eu sou capaz de fazer isso e a tolerância às frustrações. Mas eu queria conhecer um pouco mais de você. Você antes, como você reagia a essas mudanças? E diante da pandemia, como é que você teve que se reinventar? Conta um pouquinho para a gente como é que você repensou, né, as suas aulas e como você tem atuado hoje em dia na rede estadual de São Paulo. Ah, legal. Olha, Emílio, como eu mencionei, eu estava 10 anos lecionando para a mesma galera, né? Então, assim, você pegava a geração lá no 6º ano e ia até a 3ª série do ensino médio. Então, a gente entra numa zona de conforto. Essa é a palavra real. Então, minha aula já está pronta, a gente adapta aqui, adapta ali, e as coisas vão fluindo, ano a ano vai passando. E, de repente, a gente se depara com algo totalmente fora do contexto. Antes de entrar aqui no centro de mídias, eu cheguei a ficar um pouquinho dentro da escola, tendo essa interação com eles, né? Como fazer eles... Primeiro, eu acho que antes de fazer com que o aluno tenha um interesse, como você, professor, vai vencer as suas barreiras, porque eu tenho colegas que têm dificuldade com a tecnologia, né? Colegas que, poxa, eu tenho que me comunicar agora com os alunos através desse meio. E aí? Como que eu faço? E, de certa maneira, professores que estão há muitos anos aí na rede, que falam, mas eu sempre fiz isso. E aí, e para essa pessoa se abrir a esse novo, né? E não só a questão do querer, mas as limitações de conhecimento, né? Que hoje a gente precisa, a gente depende, mas existem pessoas que não são, assim, eu sou dependente disso. E vive a vida muito bem, que nem o WhatsApp tinha. Né? E aí se viram numa situação onde eu tenho que controlar agora o meu mundo através de um celular. Todo mundo precisou fazer isso. E aí, o apoio a nós e a nossa cabecinha, né? Porque a gente pensa em primeiro lugar nos alunos, mas a gente, nós professores, também estamos precisando, também precisamos deste apoio. E aí onde eu acredito nesse projeto, né? Que vai clarear e que vai encorajar. A palavra medo não pode existir. Medo de errar. A gente tem que meter a cara. Olha, eu brinco muito. Eu sou uma professora que tem o hábito de falar que o mínimo que eu posso fazer é levar sorriso, alegria para eles. Então, a vida não está fácil. Então, podemos colocar felicidade, alegria, junto com conhecimento. Que legal. Juliana, conta pra gente o que mudou, né? Na tua preparação de uma aula, por exemplo, de educação física, lá no Centro de Mídias do Estado, porque agora eu estou entendendo que você grava as suas aulas para passar para os seus alunos, é isso? Como é que você faz isso? Isso. A gente tem um estúdio, né? Aqui na EFAP, eles montaram estúdios profissionais, onde a aula é vinculada ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube e por esse aplicativo, e a gente tem que imaginar que aquelas câmeras são alunos. E aí a gente pensa, eu trabalhava com 40 alunos no máximo, vamos lá. E agora você chega a ter 20 mil alunos assistindo a tua aula ao mesmo tempo. Como você elabora um plano de aula, uma aula, pensando nisso? Então, essa abertura ao novo foi muito importante. Foi muito direto, principalmente na área de educação física. Aliás, todas as áreas de humanas, tendo que inventar uma metodologia ativa, contextualizar. Então, essa é a palavra, você contextualizar para que o aluno tenha interesse em ficar ali e não mudar você de canal, né? Você virou um canal, né? O conhecimento. Então, a gente teve que elaborar aulas se preocupando com a segurança do aluno, se preocupando, porque eu não posso falar assim, ó, você vai fazer um exercício de agachamento, não é assim. A gente tem
toda a questão da segurança. Só que você não tem o professor lá te olhando, vendo se você está fazendo certo ou não. Então, a nossa contextualização, a informação aumentou demais. A gente teve que trazer para a realidade, né? E isso está sendo encarado, eu estou falando muito em educação física, mas em tecnologia também. Eles muitas vezes acham que por estar atrás de uma tela de computador, eles podem tudo. Então, a gente está precisando fazer o letramento educacional, educar eles como se comportar numa rede social, num aplicativo, em qualquer meio de comunicação que você está atrás de uma tela. Que maravilha, Juliana. Muito muito reflexiva, né? Essa sua fala de como a gente consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Aliás, tem uma colega sua que gravou aqui um depoimento para a gente, a professora Fabiana Wharton. Ela é professora de Sociologia e também de Tecnologia da Rede Estadual de São Paulo. Ela vai contar um pouco para a gente por essa outro viés, né? Como uma professora de Sociologia tem encarado essa situação da pandemia. Vamos ouvir o que a professora Fabiana Wharton tem a nos dizer? Oi, eu sou a Fabiana, eu sou professora de Sociologia do Centro de Mídias, né? Também trabalho com tecnologia. E me convidaram aqui para falar sobre a abertura ao novo, né? E o que dizer, né, sobre todas essas mudanças que a gente está sofrendo. Eu posso dizer que eu estou vivendo isso na pele, né? Eu saí de uma situação de sala de aula para ir para uma coordenação e agora para uma educação mediada por tecnologia, que era uma experiência que eu ainda não tive. E eu acho que a mudança, essa é uma maneira que eu acho que seria ideal da gente lidar com a mudança, né? É entender que ela faz parte da nossa vida, não tem muita escolha, né? A gente, pensando assim dentro da sociologia, que é claro que eu vou puxar a sardinha, né, pra minha matéria, mas a sociedade está em constante mudança, tanto positivas quanto negativas, né? Não adianta de falar que toda mudança positiva é incrível, né? Às vezes a gente passa por umas mudanças aí que são um pouco puxadas, mas todas elas acabam trazendo, se não ali um presente, né? Elas acabam trazendo um aprendizado que lá na frente a gente vai ver que foi muito incrível e que vai fazer com que a gente cresça e se torne pessoas melhores. Então eu acho que a abertura ao novo, a gente já sente que o novo vai estar sempre acontecendo. A gente está em sala de aula, né? Vocês estão em sala de aula, a gente sabe que os alunos que você tem hoje não são os mesmos alunos que você tinha nos anos anteriores. E não falo nem de pessoas, né? Mas eu falo da realidade, das experiências, daquilo que eles gostam, que eles trazem para a escola. Então a gente sabe que a gente está sempre em mudança, sempre as coisas estão acontecendo. E a gente agora com essa pandemia teve que se abrir ainda mais ao novo, assim, ó, de surpresa, mudar a maneira com que a gente interage, com que a gente aprende, com que a gente dá aula, né? Ou tem aula. Então eu acho que a gente tem que ver que a abertura ao novo é sempre uma oportunidade de se reinventar, né? De trazer uma nova realidade, uma nova perspectiva, uma nova cor para a nossa vida, né? E então eu gostaria muito que todos vocês tivessem aí essa abertura ao novo e seja essa metamorfose ambulante que muda a sociedade, muda tudo ao seu redor, porque essa é a mágica da vida. É justamente a gente estar aí para mudar e para justamente trazer sempre novas cores para o nosso universo, tá? Foi um prazer estar com vocês e eu espero que a gente se encontre numa próxima. Essa metamorfose ambulante, que é o que nós definitivamente somos, né? Vem da canção de Raul Seixas. Juliana, você acha que nesse momento, né, que você tem atuado principalmente diante de outros educadores, é importante vocês se apoiarem entre vocês no desenvolvimento de competências socioemocionais? Seu microfone. Eu me empolguei tanto que eu falei essencial aqui, tipo, com o microfone fechado. E foi muito engraçado que quando entraram em contato para participar da live, falaram que teria outra professora participando, né? E eu falei, que bom, né? E aí, passando a conversa, eu falei, poderia me falar quem é a professora? E aí, eis que surge o nome da Fabiana, que é a minha colega que está se tornando minha amiga, na tecnologia. Então, somos nós duas que estamos à frente de todas essas aulas de tecnologia. E é muito legal, porque a conexão entre nós duas para ministrar essa aula fez toda a diferença. Então, às vezes eu falo, ai, Fabi, hoje eu não estou no pique. Juliana, vamos lá. Vamos, uma segura a outra, uma dá força para a outra. Mas eu vou além.
né? Eu vou além, não só a Fabiana que está ali do meu lado, mas eu tive pessoas que, minha diretora, minha coordenadora, que me fizeram estar aqui, que me formaram. Então, vira e mexe, eu chego para os colegas, e aí? Né? Muitos professores mandam mensagem para a gente, encontra lá no Instagram e manda mensagem elogiando, ou às vezes falando, professora, eu acho que seria melhor a senhora melhorar nesse ponto ou no outro. Então, é esse apoio. Quando a gente está ministrando a aula, a gente tem também o chat lá e vem as respostas, vem os comentários. E aí a gente recebe, olha, obrigada, vocês estão sendo a nossa cara nesse momento, e que a gente está literalmente dando a cara a tapa. Porque podemos acertar, errar, falar errado, tropeçar, cair, é um palco. Nós somos professores, nós não somos atores, apresentadores, nós estamos ministrando aula mediado por tecnologia, ponto. Então, esse trabalho que é feito dos professores que estão de um lado da câmera e do outro é essencial. Então, apoiar-se uns aos outros, não só apoio no sentido, professora, vamos melhorar nisso, professora, vamos trabalhar juntos. E sabe o que eu acho legal? Sempre foi dito, há um estigma aí, que alguns acham que é verdade ou não, que somos uma classe desunida de professor, né? Existe essa questão, e eu não acho. E agora a gente está mostrando e provando para muita gente que acha que nós éramos apenas um Google ambulante, de que nós somos realmente transmissores de conhecimento e enriquecedores e formamos indivíduos muito racionais e que são pensantes. Aliás, eu brinco com eles que eles estão ficando sabidos. Eu adoro esse termo sabido. E é verdade, os professores estão ficando cada vez mais sabidos. Cíntia, o que as evidências científicas, o que a literatura nos traz quanto à importância de nós termos abertura ao novo desenvolvida nos professores? Bom, as evidências mostram que professores que têm mais uma capacidade, né, alta abertura ao novo, são mais flexíveis, né, têm mais flexibilidade na hora de pensar e de agir, de procurar soluções, têm mais adaptabilidade para lidar com diferentes culturas, diferentes contextos. Além disso, essas competências, elas colaboram muito, né, com o interesse, a disposição da pessoa para iniciar um relacionamento, um envolvimento com novos aprendizados, né? Então, a disposição dela está aberta para o outro, né? E também para o conhecimento, né? E um dado bem significativo, né, dessa literatura, é que profissionais, né, pessoas que têm altos níveis de abertura ao novo, elas tendem a ser mais preocupadas e buscar mais oportunidades de desenvolvimento profissional, né? Que é flexibilidade, né? A abertura ao novo exige essa flexibilidade, né? No começo da live, a Débora Coker falou sobre dar aquele friozinho na barriga, dar aquele medo, mas a gente não pode paralisar, né? E a profissão docente, ela tem a marca da flexibilidade, né? O professor precisa ser flexível. Então, na aula que o professor planeja, quando ele chega na sala de aula, acontece 1001 coisas, e é preciso ter flexibilidade para fazer as escolhas e as mudanças, né? Situações relacionais, né, das mais variadas que acontecem dentro da escola. Agora a gente está vivendo, né, essa mudança profunda, então a fala da professora Fabiana e da professora Juliana trazem isso, né? Do dia para a noite a gente se viu ali tendo que reinventar o modo de atuar, né? Eu gostei que a Juliana falou assim, a gente está falando com a câmera, mas não está vendo o aluno, né? Que nem a gente aqui falando com vocês, não estamos vendo a carinha de vocês. Então, isso exige uma abertura, exige uma sensibilidade, né? Para tentar essa conexão de um jeito que é muito inédito para a gente, né? Então, a abertura ao novo é uma competência que o professor
já praticava no seu dia a dia e agora se faz ainda mais necessário por conta de todo o contexto. Incrível. E, Cíntia, você sabia que eu estou acompanhando aqui o nosso chat? E a palavra que mais tem aparecido é flexibilidade, flexibilidade, flexibilidade. De fato, pessoal, a gente tem vivido uma mudança, né? um impacto extremamente enorme, nunca visto na história da humanidade isso. Não que nós não tenhamos tido pandemia, já tivemos, mas não combinada com essa velocidade que nós estamos tendo da tecnologia. Porque hoje não é só uma onda que nos atingiu, são duas ondas que estão nos atingindo. É a onda da pandemia combinada com esse exponencial da própria tecnologia. E, de fato, isso provocando uma situação aí. Aliás, foi criado um acrônimo nos anos de 1970 pelos americanos do mundo VUCA. Esse acrônimo formado por essas 4 letrinhas, que em inglês vem das palavras Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, que em português a gente traduz como mundo VUCA, que seria um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo, que pede da gente um novo posicionamento, um novo comportamento. Porque, pessoal, isso que está se estabelecendo agora é um padrão, né? Minimamente, até que a gente possa ter sob controle, com uma vacinação efetiva e tudo mais, nós estamos diante de um novo cenário. E aí, Cíntia, eu queria te perguntar uma coisa. Qual o papel que a abertura ao novo tem diante dessa nova situação? Seja das redes que vão adotar as aulas remotas, sejam das redes que minimamente devem ter as suas aulas presenciais retomadas, sejam as redes que vão adotar um ensino híbrido. E, aliás, pessoal, vamos só fazer um exercício de reflexão aqui entre todos nós. O nosso país, ele é gigantesco, nós estamos falando de um país continental. E, portanto, nós temos diferenças no país inteiro. Estão nos ouvindo aqui professores de Roraima, estão professores do Amazonas, professores do Rio Grande do Norte, professores de todos os estados do Brasil. E vocês sabem que em alguns lugares do nosso país, eles estão tendo uma taxa de mortalidade absurdamente mais baixa, ou seja, a pandemia já estaria minimamente sob um controle. Claro que pode acontecer variação, pode. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala de educação, no todo. Não dá para pensar só na minha escola aqui, né? A gente tem que pensar no Brasil como um todo. Então, eu queria perguntar para você, Cíntia, qual o papel da abertura ao novo para essas redes que pensam continuar com o remoto, outras que devem estabelecer, de alguma forma, seguindo protocolos de biossegurança, as aulas presenciais, ou seguir aí de forma... Qual a importância da abertura ao novo para isso? Bom, a importância é crucial a abertura ao novo nesse momento. Então, seja as redes que vão continuar com o trabalho remoto, ou aquelas que estão voltando, né, para o presencial, aí, com todos esses cuidados, o que é importante a gente debater é que mesmo quem volta, não volta do jeito que... Aquela aula presencial que a gente estava acostumado, aquela escola, não existe mais, né? Então, e parece até um pouco grave isso que eu estou falando, né? Nossa, não existe mais. Mas, gente, os alunos tiveram aí uma imersão num outro modo de se apropriar do conhecimento, de se relacionar, né? Professores, aí a gente falando de novo, né? Do dia para a noite, se reinventando, né? Então, essa flexibilidade aí foi mobilizada, exigida, exercitada, né? Então, todos nós vamos sair diferentes nesse futuro, né? E a escola vai sair diferente. Então, se a gente vinha falando já há muito tempo na educação, né? Do ensino mediado por tecnologia, de metodologias ativas, por exemplo, vamos fazer um trabalho mais de sala de aula invertida, enfim. E muitas vezes essas decisões, né, que algumas são do âmbito pedagógico, outras são do âmbito de infraestrutura e etc e tal, houve essa aceleração, né? Então, a gente estamos experimentando coisas novas, de novo, errando,
identificando o que está dando certo e o que não está dando certo e voltando a fazer, né? Não se paralisando com esse medo do novo, né? Então, a abertura ao novo ela é fundamental. A gente ainda não sabe o que vai ser essa nova escola, né? No sentido de o que funcionou e que a gente pode continuar fazendo. O que não dá mais para a gente continuar insistindo, né? Então, toda essa questão do socioemocional e do desenvolvimento de competências socioemocionais no aluno e no professor, a gente está vendo o quanto que isso é valioso e importante, inclusive para a aprendizagem, né? Então, sim, a gente está vivendo aí um momento de uma mudança que vai ser mais acelerada. Então, precisamos ter união, né, e disposição, flexibilidade e abertura para fazer para dar esses passos. Você sabia que aqui no chat o professor Luiz concordou com quem nós estamos falando aqui? Ele disse assim: o professor sempre teve flexibilidade, de fato, né? Agora, o ponto é que nós vamos ter que ter flexibilidade, não só para ensinar novas formas de ensino, né, aos nossos alunos, mas também mediados pela tecnologia, como a Juliana falou, porque aquilo que eu disse, são duas ondas que estamos impactando ao mesmo tempo. E fazer, né, essa mudança de chave é que tem um ponto aí. Eu queria aqui mais um pouco explorar um pouquinho, vimos toda a importância da abertura ao novo, a contextualização dela, como ela é importante para o professor, ouvimos ali a fala da aluna, e eu queria retomar aqui o ponto da aluna, professora Juliana, que é o seguinte: a Cíntia contou para a gente, né, que a abertura ao novo, ela traz aí a imaginação, a curiosidade, né, como elementos dessa macrocompetência. A minha pergunta para você é o seguinte: como é que você traz, né, esse contexto de imaginação? Como é que você provoca a imaginação e a curiosidade nos seus alunos, né? E qual a importância disso diante desse momento que a gente vai viver, se porventura a rede estadual voltar a partir de setembro, esse acolhimento que vai ter que ser feito para esses alunos? Você pode contar um pouquinho para a gente essa relação tua com os alunos? Claro, é importante a gente fazer essa conexão, mas eu penso muito na questão humanizada. Então, eu preciso me colocar no lugar da pessoa que está sentada assistindo a minha aula, né? Será que vai ser legal eu ficar meia hora simplesmente falando conceitos e pronto, sem poder virar e falar para você: olha, você está vendo? Você está muito tempo sentado, seu joelho está doendo? Não tá? As suas colunas não tá? Então, a gente tem que trazer para a verdade, para a realidade, até porque muitos estão isolados e literalmente isolados. E a cabecinha deles, né? O que vai ser nesse retorno? Eles não vão ser os mesmos alunos que a gente deixou lá, né? Quando a gente voltar, serão novos alunos, com novos conceitos e principalmente novos medos. E nós, professores, vamos ter que estar forte, né? Vamos ter que ter a colaboração de um todo. Eu acho que não pode existir essa questão de professores, gestão escolar, Secretaria de Educação, não. Está todo mundo junto no mesmo barco e vamos resgatar muito além do conhecimento. Resgatar o conhecimento, ver o que a gente perdeu ou não perdeu é legal. Mas, além disso, aquela pessoinha ali, tratar como um indivíduo e não como um todo. Então, é dessa maneira que eu utilizo o pensamento para elaborar minhas aulas. O que eu gostaria de receber? O que gostaria que fizesse comigo? Gostaria que eu fosse recebida: oi, tudo bem? Sou a professora Juliana. Não, oi, gente, tudo bem? Bem-vindos, venham a mais uma aula. Pronto. Levar um sorriso que às vezes eles não têm dentro da casa deles. Então, essa é a maneira de cutucar eles. Porque eu acho que o que você falou faz todo sentido, né, Juliana? É ação e reação. Isso a gente aprende, inclusive, não só na física, né? Vai depender da forma que você age com o teu aluno para obter essa reação dele. Agora, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal.
O que vocês duas aprenderam aí durante a pandemia? Algo que vocês não faziam? Uma curiosidade mesmo. Vamos abrir aqui nossas casas, nossos corações para quem está nos assistindo. O que vocês não faziam e que a abertura ao novo as fez transformar essa visão e começaram a fazer? Vocês podem compartilhar com a gente? Quem quer começar? Cíntia, você fala? Pode ser. Vou trazer uma experiência pré-pandemia, mas que eu continuei realizando depois, né? O ano passado eu resolvi aprender a tocar instrumentos de percussão brasileiros, né? Então foi uma experiência muito legal. Eu sou uma pessoa que eu tenho zero ouvido de música, não sei, enfim, e foi um desafio muito grande e foi muito gostoso, né? Então acessar também outras capacidades, né, que eu no dia a dia não exercitava, e no final das aulas, né, no final do ciclo, a gente foi se apresentar. Então eu me lembrei no momento quanto tempo que eu não pisava num palco, quanto tempo que eu não né, acho que desde a época da escola realmente, né? Então foi uma experiência assim muito legal, e eu continuo praticando o meu pandeiro durante a pandemia, assim. Então é uma coisa que eu eu ainda vou aprender a fazer. Que legal! Mas olha só, depois você vai poder fazer uma apresentação para a gente lá, né? Daqui a alguns anos. Então tá bom. Juliana, e você teve alguma coisa que você se colocou para aprender, algo que você queira compartilhar conosco? Ai, olha, eu estou aprendendo diversas coisas, mas o que eu tenho, eu acho que não é aprender. Eu passei a valorizar mais pequenas coisas. Então, a gente vem aqui gravar, tem uma certa exposição, né? Sai daquele mundinho. E quando eu volto e vejo as minhas 3 crianças ali saudáveis, isso era hábito da mãe, agora não vamos falar da professora, da mãe, começar, para com isso, não faz isso. E aí eu acho legal agora. Então, eu aprendi a olhar pequenas coisas de uma outra maneira. Além disso, eu percebi que eu tenho um coração, viu? Porque, gente, é um pânico você tá... Teve uma aula que eu e a Fabiana precisamos colocar a mão na massa, usar a cultura maker. Então, nós ensinamos os alunos do ensino médio a fazer uma máscara do Covid. Então, você tem noção, Emílio e Cíntia e todos que estão nos assistindo, que é você costurar em frente à câmera, sabendo que tem 20 mil pessoas ali te assistindo. Foi uma tensão. Eu falei, gente, meu coração vai sair pela boca. Então, eu aprendi que tem pequenas coisas, né? Pequenos sentimentos que a gente não estava dando. Que vontade de abraçar tanta gente. Que vontade de beijar e tal. E antigamente a gente, parabéns, feliz aniversário no WhatsApp e olhe lá. Olhe lá. E agora, como a gente quer uma festa, né? Uma festa faz bem. Faz bem. É incrível, né? Como esse momento nos trouxe reflexões tão importantes, né, Juliana? E mais, até o professor Osiel escreveu aqui, eu estou com saudade da minha sala de aula, né? Como é bom. Eu também estou, viu? Eu juro por Deus que eu estou com muita saudade dos meus alunos. Eu leciono inglês para crianças e jovens carentes numa comunidade aqui de São Paulo de forma voluntária. E eu sinto muita falta dos meus alunos. Aliás, quem é o professor de coração que não sente falta dos seus alunos? Mas, pessoal, tudo vai passar. Eu acho que é importante que a gente tenha essa percepção de que tudo que a gente está vivendo, ela vai se acomodar. E é importante que a gente se prepare para ela. Então, você que está acompanhando com a gente aqui essa série de lives, que acompanhou o que é resiliência emocional, a necessidade de se manter firme ali, de você desenvolver tolerância ao estresse, ter a sua autoconfiança aumentada, a tolerância a essa frustração, hoje, com abertura ao novo, né? A curiosidade em aprender, a imaginação criativa, esse desejo pelas artes, como tudo isso vai se constituindo e você passa a ser realmente o profissional diferenciado. Aliás, uma colega nossa, a Tatiana Figueiras, ela trouxe o seguinte, que nesse momento a gente está que nem um voo, né? Sabe aquele, para quem pega o avião,
a gente tem aquele anúncio de segurança que diz assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Pegue a sua, coloque primeiro a sua antes de colocar no outro. É o que está acontecendo. Então, nós precisamos, sim, enquanto gestores, enquanto professores, cuidar primeiro da gente, né? Estar bem fortalecido para poder olhar e cuidar desse nosso aluno. E, Juliana, você trouxe um ponto muito importante que eu queria dizer aqui, não é que hoje você não está dando aula dentro de uma sala somente para os seus alunos. Você está dando aula para o pai, para a mãe, para a família, para todo mundo. Coisa que nós não estávamos acostumados definitivamente a fazer. Agora, a provocação que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte. Pessoal, quanto tempo a gente tem falado da necessidade dessa transformação dessa educação? A gente tem um modelo educacional que vem vindo aí minimamente durante muito tempo. E nós temos a chance agora de fazer essa virada. E sabe por que essa virada? Porque a ciência também nos mostra que o desenvolvimento de competências socioemocionais, ela impulsiona o desenvolvimento cognitivo do nosso aluno. É isso mesmo que você está ouvindo, sim. Na hora que você tem um aluno com competências socioemocionais fortalecidas, ele consegue aprender mais. Tem um estudo do Ricardo Crimi e do Daniel Santos, feito, né, em parceria com o Instituto, que são pesquisadores, inclusive do Instituto Ayrton Senna, de 2014, que comprova que a competências socioemocionais em alunos, ele pode adicionar até 3,5 meses de aprendizado cognitivo. Então, essa é a hora da mudança. Da gente, enquanto professor, enquanto gestor, enquanto educador, nos apropriarmos das competências socioemocionais e levarmos para a sala de aula, sim. E fazermos a mudança disso, fazer com que nosso aluno também seja uma pessoa vista no seu aspecto integral, em todas as suas dimensões. Nós estamos com 2 minutinhos aqui para terminar. Eu vou pedir que a Cíntia dê as suas palavras finais de agradecimentos. Depois eu passo para a Juliana, e aí eu vou falar para vocês. Calma. Estão perguntando aqui, Emílio, onde eu encontro esse material? Calma, eu vou responder vocês, tá bom? Mas vamos às considerações finais da Cíntia agora conosco. Cíntia. Bom, queria deixar então uma mensagem aqui nesse encerramento, convidando todos os professores, né, a mergulhar no material que a gente preparou para vocês com todo carinho. Vocês vão poder conhecer mais sobre o que eu falei tão rapidamente aqui, né? O que é essa abertura ao novo, como que essa competência se manifesta, né? Como é que a gente pode observar ela na nossa rotina profissional, como é que a gente pode desenvolver em nós mesmos e também com os alunos, e contar, né, complementando a fala do Emílio, essas competências que a gente falou hoje, de abertura ao novo, dentre todas as competências que a gente está conversando aqui com vocês, né, desde há 15 dias atrás, vamos continuar falando, é um conjunto de competências das quais tem maior impacto, né, para a aprendizagem. Então, olha que coisa importantíssima de ser desenvolvida de modo intencional na escola, né? Seja com os alunos, ou seja, para a gente também praticar, né? E nos tornarmos cada vez profissionais mais felizes, mais completos, né? Então, queria deixar esse recado e dizer que sim, estamos no meio de um turbilhão, e as nossas escolhas, quaisquer elas sejam, que sempre o ser humano esteja no centro, né? Que a gente proponha e faça uma educação voltada para esse desenvolvimento do estudante, né? De modo integral, né? Com valores, né? Que acho que isso é o nosso caminho aí a ser percorrido. Então, agradeço demais o convite, o diálogo com vocês. Eu consegui ler um pouquinho das mensagens, chegou muita mensagem aqui, mas a gente vai ficar muito feliz também de continuar esse diálogo nas nossas redes sociais. Então, estou à disposição também para continuar trocando com vocês. E agradeço a Juliana por estar aqui com a gente. Muito grato, Cíntia, de verdade. Juliana, suas considerações finais? Assim, eu amei estar aqui com todos vocês, dividir um pouquinho. Eu brinquei que eu falei que eu ia tentar ficar uma pessoa mais séria, mas eu não consigo. Eu dei as minhas escapadas aí de dar risada, assim, a vida é uma diversão, né? E aí a gente tem que pensar cada vez mais em
tratar as coisas com serenidade não é você ficar mal-humorado, emborrado, né? Um sorriso no rosto, às vezes, vale mais do que 1000 palavras, né? Então, eu gostaria de falar para os professores aqui que eu tenho uma admiração enorme por cada um que está ali, ó, batalhando, se reinventando, fazendo o impossível, porque o possível a gente já passou da linha, né? Já estamos no impossível. E agradecer o convite. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase assim que eu carrego comigo. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. É isso mesmo. Nossa, Juliana, que fantástico. Muito grato por você ter estado conosco. Cintia, aliás, tudo que é bom dura pouco, né? É incrível. Nossa, essa hora passou muito rápido aqui. Agora, respondendo a tua pergunta que está aí do outro lado, nos questionando, todo esse nosso material que nós temos desenvolvido. Então, o Instituto Ayrton Senna desenvolveu uma plataforma que tem disponível lá no nosso site. É só você entrar lá. Nós vamos ter aqui uma tela também com QR Code para quem quiser usar o celular para isso. Mas é www.institutoayrtonsenna.org.br. Lá você vai encontrar uma área que é de desenvolvimento de competências socioemocionais no contexto de crise. Lá estão depositados todos os materiais. A live, para você que não assistiu a live inicial lá, do primeiro episódio, né, a live que nós fizemos de resiliência emocional, está gravada lá. Essa aqui, vai ficar gravada? Vai. Eu vi uma professora que entrou agora e falou assim, puxa vida, eu entrei no final, eu não notei que eram 16 horas horário de Brasília. Pois é, professora, são 16 horas horário de Brasília. Aliás, o nosso próximo encontro acontece no dia 13 de agosto. Anote aí, 13 de agosto, 16 horas, horário de Brasília. A gente vai falar sobre autogestão. Está aqui. Nós falamos sobre resiliência emocional, que é a minha relação para comigo mesmo. Estamos falando de abertura ao novo, né? Então, diante disso, como é que eu tenho que me abrir? Agora, não adianta eu estar com a minha resiliência emocional em alta, eu estar aberto, se eu não tiver a autogestão, ou seja, fazer as coisas acontecerem, como a professora colocou lá, que ela precisa dar as aulas, ela precisa organizar as aulas dela para isso, tá bom? Então, o nosso próximo encontro está aqui, dia 13/8, 16 horas, horário de Brasília, para falar sobre autogestão. A gente vai entender, dentro dessa macrocompetência, o que ela traz aí, como foco, organização, como é que eu vou trabalhar no meu aluno a persistência. Então, todas essas competências vão ser faladas no dia 13 de agosto e nós esperamos por vocês, tá bom? Bem, grato pelo tempo de vocês, foi excepcional essa nossa tarde de hoje. Revejam, compartilhem, entrem nas nossas redes sociais. As perguntas que vocês não tiveram respondidas aqui, eu sinto muito, mas, por favor, coloquem lá nas redes sociais. Nós temos um grupo de profissionais que vai monitorá-las e respondê-las, tá bom? Pessoal, uma feliz tarde a todos vocês. Muito grato por terem estado conosco até o final e a gente se vê na próxima, dia 13 de agosto, 16 horas, horário de Brasília, para falarmos de autogestão. Até mais.